Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Provérbios na Prática. É um prazer novamente estar aqui com você. Mas antes de iniciarmos nosso provérbio, já curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa seus comentários, isso é muito importante para a gente aqui. Mas o nosso provérbio de hoje é o 11:25. Ele diz assim: a alma generosa prosperará. Queridos, falar em generosidade hoje em dia é pensar em pessoas que nos ajudaram no decorrer da nossa jornada. Quando nós somos ajudados por pessoas, isso gera no nosso coração um sentimento de alegria, um sentimento de paz, um sentimento de que Deus se importa conosco e coloca as pessoas certas na nossa vida, na hora certa, no momento certo, com a palavra certa, com a atitude certa. E nós vemos o quanto essas pessoas que estão dispostas a nos ajudar verdadeiramente, de forma sem intenção ou sem segundas intenções, com o objetivo de ver o nosso crescimento, de fortalecer a nossa vida. As Escrituras diz que quem age com generosidade prosperará. Generosidade, ela não está apenas nessa questão de doação. Muitas vezes a gente liga ser generoso em doar, dar algo material para alguém, ajudar financeiramente ou algo desse tipo. Isso também é ser generoso. Aqueles que têm condições podem doar, podem ajudar, contribuir financeiramente com alguma causa ou alguma pessoa. Mas ser generoso é muito mais do que isso. Nem sempre nós temos condições financeiras de ajudar alguém. Mas isso não implica dizer que nós não podemos ser generosos em ajudar esta pessoa de outras formas. Eu passei um momento bem complexo da minha vida quando eu estava construindo uma empresa e quando nós fomos construir o galpão, as máquinas entraram, tiraram terra, fizeram toda aquela primeira parte de deixar o terreno limpo. Só que depois que tiraram a terra, a casa do vizinho começou a ceder. Primeiro caiu o quintal do vizinho e a terra começou a cair e cair mais terra. E começou a chover e os engenheiros vinham, não conseguiam solucionar. O mestre de obra tentou, mas também não conseguiu dar solução para o problema. E no meio da chuva eu me lembro que eu estava olhando para aquele barranco e a casa do vizinho já prestes a cair. E eu orando, pedindo a Deus para que segurasse aquele barranco ali, para que não desmoronasse tudo. E nesse mesmo dia, iam jantar na minha casa um casal de amigos, Diácono Sebastião e Irmã Maria. E eu me lembro como se fosse hoje. Eles foram e eu voltei para casa do trabalho e conversando no meio do jantar eu disse para eles o que estava acontecendo e como aquilo estava afligindo meu coração. Aqueles irmãos, eles não tinham conhecimento técnico de como resolver o problema daquele barranco, eles não tinham soluções financeiras para me entregar para resolver o problema da casa do vizinho, mas eles tinham generosidade no coração. E depois de falar, no final, antes deles irem embora, eles oraram conosco em casa. E passou-se uma semana, duas, e aí eu encontrei de novo com eles e eles falaram assim: deu certo. Eu nem imaginava que eles tinham guardado esse problema com eles, mas deu certo. Nós passamos todos esses dias orando por você, para que Deus solucionasse esse problema. E de fato, queridos, no meio deste processo, um outro irmão em Cristo foi até lá. E ele falou assim: faça isso, isso, isso que vai dar certo. Queridos, foi exatamente o que foi feito. E Deus usou o conhecimento desse irmão e resolveu aquele problema. Graças a Deus, ninguém se feriu em tudo o que estava acontecendo. Não houve nenhum machucado, nenhum acidente sério. A casa do vizinho permanece lá até hoje. O galpão foi construído, deu tudo certo. Mas quando aqueles irmãos falaram para mim, estiveram orando por aquilo, durante todos aqueles dias,
o meu coração se alegrou em ver como, mesmo que nós não temos conhecimento técnico, nós não temos condição financeira, nós podemos agir com muita generosidade para com o próximo, independente da condição do próximo. Se é construindo um galpão, se é construindo uma casa, ou se é num problema profissional, ou se é num problema financeiro, nós podemos ajudar quando nós nos dedicamos a orar por este irmão, pelo problema que ele tem, a sermos cuidadosos e zelosos em perguntar se está tudo bem, em perguntar como as coisas estão. E ver que Deus levanta pessoas para nos ajudar nos lugares onde nós menos imaginamos. Por que eu estou falando isso para você, queridos? Porque nós devemos ser generosos com o próximo. Nós podemos ser generosos com o próximo. Nós devemos ser generosos. As Escrituras nos diz: a alma generosa prosperará. Quando eu me lembro da irmã Maria e do diácono Sebastião falando que estavam orando por mim, eu comecei a olhar para a vida deles. E como eles eram prósperos em muitos sentidos. O diácono Sebastião já foi recolhido por Deus, já está na glória. Mas a irmã Maria continua aqui, 90 anos. Firme, forte, lúcida, um exemplo. E como ela é próspera em muitos sentidos, como eles foram prósperos no casamento, mais de 60 anos casados. Como eles foram prósperos com os filhos, com os netos. Não é que não existam problemas, não é que não existam dificuldades, mas ver como a família trata e cuida dos seus pais, o jeito zeloso que os filhos têm pela irmã Maria. Isso é prosperidade, meus irmãos. O jeito de como todos os irmãos que conhecem ela admiram o jeito de ser, oram. Por quê? Uma pessoa que é generosa no coração prospera. Hoje em dia existe muito essa questão da prosperidade financeira. Mas, queridos, prosperidade financeira é o último degrau. Você precisa pensar em ser próspero na sua família, próspero na educação dos seus filhos, próspero no cuidado com a sua esposa, com o seu marido, próspero na sua vida espiritual, próspero na sua vida emocional, próspero com Deus. A alma generosa prospera. Pense em quanto você tem sido generoso. Às vezes a pessoa fala que está com problema, você até fala, vou orar por você. Ixi, não ora, esquece, nunca mais pergunta do problema da pessoa. Por quê? Não tem sido generoso. E nós muito facilmente caímos nesse erro. Ouvimos sem ouvir. Falamos que vamos ajudar, mas só da boca para fora. Estamos muito preocupados com os nossos problemas e esquecemos de servir ao próximo, de estar preparado para ajudar com generosidade, com amor, com bondade, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam. E nós perdemos o foco daquele que foi o mais generoso de todos os homens, Jesus, que deu a própria vida por você e por mim. Morreu pelos nossos pecados, o justo morrendo pelos injustos. Um exemplo de generosidade a ser seguido. Nós podemos ser mais generosos. Sem esse padrão que colocaram de generosidade é só quem ajuda financeiramente, mas ser generoso de uma forma sistêmica, em todos os níveis. Ser generoso na oração, no apoio, no ombro amigo, nas palavras de sabedoria. Nós temos um caminho de generosidade a ser percorrido. E o que nós ganhamos com isso? A alma generosa prosperará. Você vai olhar para a sua família, você vai olhar para trás para a sua vida e você vai ver quanto a sua vida foi próspera se você de fato for generoso. Pense nisso, queridos. Siga exemplos de Cristo como generosidade. Siga o exemplo daqueles irmãos que são generosos com você, daqueles amigos que são generosos, dos familiares que são generosos com você. E siga esse exemplo. Eu tento seguir o exemplo de Cristo. Tento seguir também o exemplo da irmã Maria, do diácono Sebastião,
ajudando com oração ou da forma que eu puder. E Deus tem abençoado a minha vida e eu tenho prosperado em muitos aspectos. Significa que eu já sou um homem extremamente generoso? Não. Significa que eu ainda tenho muito para aprender, muito para melhorar, assim como você nesse aspecto. Pense nisso. E eu quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço, um grande beijo para a senhora, irmã Maria. Que Deus te abençoe muito. Você foi um exemplo, assim como o Diácono Sebastião para a minha vida. E você tenha um dia abençoado. Que a sua semana continue sendo uma semana de paz, de prosperidade, sendo generoso. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir, com mais um Provérbios na Prática.